Diretamente do Centro Shekinah, aqui em Ouro Preto, Olinda, está de volta o Pé na Rua. Chegou a hora do Diga Aí. Esse é o quadro em que a gente sai para a rua para ouvir as diferentes visões sobre um determinado tema. E hoje a gente discute um assunto que precisa enfrentar um debate sério e sem preconceitos. Descriminalização da maconha. Não é de hoje que a gente conhece os efeitos negativos do uso das drogas, nem também o tanto de problema que a venda ilegal de entorpecentes traz para nossas comunidades. É claro que a gente precisa de uma política séria que resolva esses problemas. Mas a pergunta é, a proibição é a melhor solução? Diga aí. No Brasil, cerca de 16 milhões de pessoas já experimentaram a maconha. É o que diz uma pesquisa feita pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas da Universidade Federal de São Paulo. Mas espera aí, o uso da erva é proibido, é crime. E se não fosse? A guerra contra o tráfico é uma guerra perdida. Então, qual a solução? A gente buscar outros caminhos que ainda não foram testados, como a legalização. Eu não concordo que seja totalmente liberado o uso da maconha. Eu sei que esse tipo de droga está sendo utilizada também como medicamento, mas assim, eu acho que para os jovens hoje em dia há uma questão de limite. Essas drogas acabam com as famílias, né? Acaba todas as famílias, tem que acabar. Se legalizasse do mesmo jeito, ia ter traficante na rua vendendo do mesmo jeito. Não ia mudar nada. A meu ver, a maconha vai ser legalizada por uma questão de gravidade. Eu acho que o uso dela está tão banalizado e existem outras drogas tão mais preocupantes, como o crack, por exemplo, que não faz sentido fazer qualquer tipo de carga em cima de maconha. Ao longo dos anos, não são poucas as pessoas e grupos que têm procurado alternativas diferentes de se enfrentar essa questão. A Marcha da Maconha começa no meio dos anos 90, no Canadá e nos Estados Unidos. Um dos objetivos é questionar os poderes públicos, os governos de vários lugares, porque a guerra às drogas é o modelo atual, vigente, de tentativa de regulamentação desse consumo. Outras drogas lícitas, como o álcool, cigarro e cafeína, já tem regulamentação, quantidades mínimas, acompanhamento médico de viciados. Nós trabalhamos com a repressão da droga, né? Então, evidentemente, a gente não está de acordo com a descriminalização da maconha. Já é o suficiente, já é a droga, o álcool, que já provoca tantos malefícios à sociedade. Então, por que descriminalizar a maconha? O álcool é muito mais danoso. Fisicamente ele é muito mais danoso, psiquicamente ele é mais danoso, do que a maconha. Essa contradição é um dos fatores que vai precipitar a queda dessa proibição. Em 2006, a lei de número 11.343 foi a primeira no Brasil a diferenciar usuários dos traficantes. Enquanto o usuário ele é benevolente, não existe pena de reclusão, existem essas medidas que eu falei, essas prestações de serviço à comunidade, que ele pode fazer ou não, e se ele não fizer não tem penalidade nenhuma para ele. Já o traficante, ele tem uma penalidade, uma pena de reclusão, que varia entre 5 a 15 anos. Não tem, por exemplo, a quantidade mínima que diferencia um usuário de um traficante. Se o cara é classe média num carro, com uma parada de cocaína ou num baseado no bolso, esse cara tende a ser classificado como usuário, liberado, sem averiguação, no máximo vai para a delegacia prestar um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO. Já se o cara for um favelado, descamisado, de bicicleta, o cara tende a ser enquadrado como traficante. A política de drogas no país tem seus investimentos voltados para as estratégias de repressão. Você acha que esse esforço dá certo? O que mais poderia ser feito? Os governantes aí poder achar alguma forma de ser penalizado também essas pessoas que são usuários. Esse caminho da proibição já mostrou que não dá certo. O Estado deveria cuidar primordialmente da educação, certo? Da conscientização. Uma das saídas que é apontada por quem estuda o campo jurídico desse negócio é a possibilidade do autocultivo, de quem for plantar poder ter a sua estufa, ter um mínimo de pés, poder cultivar a planta que ele vai depois consumir do jeito que ele quiser. O Estado deveria coordenar uma grande discussão sobre isso. Uma discussão sem preconceito, uma discussão aberta, ouvindo várias camadas, com estatísticas confiáveis,
para que a sociedade pudesse, aos poucos, mudar a sua forma de ver a maconha. O Pé na Rua jamais vai fazer apologia da maconha nem de nenhuma outra droga. Nem pó, nem bala, nem birita, nem cigarro, nenhuma droga. Mas a gente precisa dizer que a proibição não vem funcionando. Ano após ano, milhões e milhões de reais são gastos com a política de repressão. Salários de policiais, equipamentos, armas, infraestrutura prisional. Uma fortuna que podia estar sendo investida em regulamentação, em campanhas educativas e no tratamento para os dependentes. Mesmo sendo crime, é cada vez maior o número de pessoas consumindo a droga e muitas vezes se envolvendo no perigoso e lucrativo ramo do comércio da erva e de outras paradas bem piores. Na boa, será que não está na hora de tirar esse problema da mão da polícia e reconhecer que se trata de uma questão de saúde? Bom, essa é a opinião da gente, mas o Pé na Rua também quer saber o que é que você pensa sobre o assunto. Vai lá no site e deixa o teu recado. O endereço é www.penarrua.tv.br.